Nós estamos numa série de pregações cujo título maior é A Mesa com Jesus. E por que a mesa com Jesus? Porque é justamente na mesa que a gente conversa, é a mesa que a gente abre o coração, é no momento de comunhão que a gente cresce um com a vida do outro. E o que nós estamos meditando é sobre encontros que Jesus teve com pessoas comuns, mas que geraram transformações espetaculares. E eu quero convidar você então para abrir a sua Bíblia em João capítulo 1, do verso 45 até o verso 51. João capítulo 1, do verso 45 até o verso 51. Hoje nós vamos pensar sobre esse tema, Natanael, o cético. Natanael, o cético. Diz assim a palavra do Senhor. Filipe encontrou Natanael e lhes disse: achamos aquele que sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu te disse que vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pelo privilégio que temos de meditar na Tua Palavra, Pai. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale com os nossos corações nesse momento, que pela Tua misericórdia o Senhor me use como Teu instrumento nessa hora, Pai, e que o Espírito Santo do Senhor fale profundamente aos nossos corações, ó Deus. Nós engrandecemos ao Senhor, ó Deus, e Te adoramos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos então nessa série de pregações onde a gente tem pensado sobre encontros transformadores. Semana passada a gente falou sobre o casamento que teve em Caná e como a presença de Jesus naquele casamento trouxe restauração para a vida dos noivos de um desastre que eles nem sequer imaginavam que iria acontecer, que era acabar o vinho. E nós vimos como isso é uma atitude graciosa de Deus ao agir assim, ainda que os noivos, que eram os maiores interessados, não sabiam o que estava acontecendo. Ali a gente viu que existe uma série de símbolos, uma série de representação de por que Jesus escolheu fazer o primeiro milagre ali. Hoje nós vamos voltar um pouquinho, porque nós vamos para o capítulo 2, hoje nós vamos voltar para o capítulo 1, e nós vamos ver então, quando os discípulos estão sendo chamados por Jesus. Se você voltar aí no capítulo 1, há uma apresentação de Jesus como verbo, como logos, como aquele que é justamente o Criador de todas as coisas. E agora, há a descrição de Jesus chamando os seus discípulos. Ele ainda não havia chamado todos, mas ele havia chamado Filipe. E Filipe, desesperadamente, vai para o seu amigo Natanael, chamar Natanael para também conhecer o tal do Messias, conhecer aquele que eles estavam esperando há tanto tempo. Natanael, em outros evangelhos, você vai ver o nome Bartolomeu, é o mesmo nome. Natanael é o nome hebraico, Bartolomeu seria o nome grego. Isso era muito comum de acontecer. Você também tem isso acontecendo com Paulo e Cefas, Pedro e Cefas, Pedro e Cefas, com Paulo e Saulo. Então, muita gente acha que Deus mudou o nome de Paulo. Não mudou. O nome de Paulo é Paulo, só que no grego chama-se de uma forma, no hebraico chamava-se de outra, tá bom? Então, isso era muito comum, ter duas maneiras de se chamar, tá? Então, dito isso, Natanael, então, tem esse encontro com Filipe, e Filipe vai fazer essa afirmação. Mas olha só que coisa interessante, porque eu quero meditar com você como o coração de Natanael recebe essa informação. Vamos lá para o texto bíblico, verso 45, diz assim: Filipe encontrou Natanael e lhes disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. A primeira coisa que você precisa perceber aqui é que Filipe está falando que achou alguém diferente.
ou alguém esperado. Ele faz uma clara referência ao Messias prometido. Lá no Pentateuco, lá nos textos, nos primeiros 5 livros da Bíblia, e também pelos profetas que foram narrados durante todo o Antigo Testamento. O Messias chegou, e isso era aguardado por todo israelita daquela época, o dia em que viria o prometido de Deus, que libertaria Israel do cativeiro e tornaria Israel uma grande nação. Eles tinham uma visão militar disso. Eles acreditavam que o Messias seria uma espécie de guerreiro que libertaria Israel das mãos do Império Romano, que era o império que estava subjugando Israel naquele momento, naquela época, naquele momento da história. Mas não era isso que Jesus veio fazer, e a gente já sabe disso quando a gente vai conhecendo a história. Mas a mensagem aqui é muito forte para Natanael. Olha, o Salvador chegou. Aquele a quem a gente aguardava, a esperança das nossas vidas, chegou. Aquele que Deus anunciou por meio de Moisés e dos profetas, chegou. Só que Filipe deu uma informação que vacalhou a percepção de Natanael de quem era esse tal Messias que ele ainda não conhecia. Porque ele termina a frase dizendo o seguinte: a respeito de quem os profetas também escreveram: Jesus de Nazaré, filho de José. Quando Filipe termina a frase com isso aqui, Natanael não escutou mais nada para trás. Natanael só escutou isso aqui. E ele falou assim, perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Aqui é preciso a gente analisar um pouco do contexto. Na região de Israel existia a região da Galileia, que é uma região ao norte de Israel. A região da Galileia é uma região que era considerada um lugar ruim, um lugar menos santo, um lugar de pessoas menos favorecidas. E dentro da Galileia existia a cidade de Nazaré, que era um povoado. E esse povoado era o pior do pior. Então, aqui existe uma série de situações de por que Natanael duvida da informação de Filipe. Bom, esse cara não pode ser o Messias, porque veja bem, se ele é aquele que foi anunciado pelos profetas e por Moisés, já foi anunciado da onde esse cara viria. Da onde que era? Da cidade de Davi, de Belém. E Jesus de fato nasceu em Belém. Mas ele não viveu em Belém, ele não se desenvolveu em Belém, ele se desenvolveu na cidade do pai. Qual era a cidade do pai? Nazaré. E aí, por isso, talvez Natanael fica cético com essa informação, mas não era para vir de Belém, agora está falando que é de Nazaré, como é que é esse negócio? Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é que Natanael era de outra cidade, provavelmente Betsaida, que tinha uma certa rivalidade com Nazaré. Betsaida era uma cidade um pouco maior, um pouco melhor, um pouco mais estruturada, e Nazaré era uma cidade, é um povoadinho. Deixa eu contar um segredo para vocês, eu acho que alguns vão ficar zangados, mas não fiquem, por favor. Quando eu vim para Séries, aconteceu uma coisa muito interessante. A gente veio para alugar uma casa. Naquele momento, em fim de 2014, dezembro de 2014, o mercado estava muito bom e não tinha muitas casas para serem alugadas aqui. Tanto é que eu falei para o pessoal, falei, gente, olha a casa aí, o que vocês escolherem, está tudo certo. Não tem jeito de ficar indo e tal. E aí alguém disse assim, pastor, mora em Rialma. Rialma é mais barato e você vai achar uma casa melhor. Aí eu falei, beleza, bom demais. Então vamos olhar em Rialma. E aí alguns irmãos falam assim, Rialma não, pastor. Rialma é longe. E assim, Séries é melhor. E aí eu comecei a pensar, eu acho que já teve algum tipo de rivalidadezinha com esse negócio aqui, de Séries e Rialma. Parece que tem alguma história aqui por trás disso aqui. A ideia aqui era mais ou menos essa, que Natanael fosse de uma cidade com uma rivalidade muito maior do que Séries e Rialma. Eu não vejo essa rivalidade aqui, de jeito nenhum. Mas a ideia é essa. Então, Natanael olha para Nazaré com desprezo, como se ele fosse num lugar muito melhor. Aliás, deixa eu voltar à cidade de Séries para contar outra história. Certa vez estou conversando com uma pessoa que já era bem sucedida e tudo aqui de Séries,
E aí essa pessoa me contou que foi fazer faculdade no Rio de Janeiro, que fez pós-graduação fora do país, que fez não sei o quê, e e papapá. Eu tinha acabado de chegar em Séries, e aí no decorrer da conversa eu perguntei assim, mas e por que você veio para cá? E a pessoa me respondeu, e qual que é a melhor cidade que existe no mundo, não é aqui? Eu falei, com certeza. É claro que é. A ideia, eu brinco com o pessoal que pergunta, como é que é Séries? Eu falo assim, gente, o pessoal de Séries acha que Goiânia é bairro. É um lugar de visita. Vamos num shopping, vamos no cinema. Agora parece que Goianésia está tomando esse lugar, está ficando mais perto, né? Lá tem mais algumas coisinhas de lazer, então... Mas o tal do Ceresino gosta dessa cidade aqui. O tal do Ceresino é apaixonado por esse negócio aqui. Essa era, mais ou menos, a realidade. Então, Natanael tinha esse certo preconceito. Nazaré, não. Não dá para mandar o Salvador de Nazaré. Não dá para vir o Messias prometido de Nazaré. Não dá para ser aquele que vai libertar a gente de todos os nossos problemas eternos. Não é só um problema temporário. É um problema eterno. Ele vai dar vida eterna para nós. E esse cara veio de Nazaré. Você está de brincadeira. E normalmente a gente ouve esse discurso quando a gente fala do Evangelho para alguém. Pessoas são céticas acerca do Evangelho porque ou já ouviram um Evangelho extremamente distorcido e muito fantasioso, que agora não consegue ver a verdade do Evangelho pura e simples, de um Deus que criou todas as coisas e de um homem que rejeitou esse Deus. E de que agora Deus assume o pecado, o erro, a condenação desse homem, se fazendo homem, encarnando, vindo à cruz, morrendo injustamente e ressuscitando e vencendo a morte. Essa é a mensagem simples do Evangelho. E alguém diz, você está doido que eu vou crer num negócio desse? Que mensagem mais boba, que coisa mais fantasiosa. Muitas vezes a gente pensa assim, parece simples demais, ou parece bobo demais. Às vezes o Evangelho parece ser de Nazaré, do lugar onde a gente não dá muita confiança, do lugar onde a gente não dá. Deixa eu dar um exemplo mais próximo de nós, para você entender o que eu quero dizer aqui. É muito comum, a gente acabou de receber novos membros aqui, né? Semana passada também teve mais alguns. E é muito comum a pessoa, quando ela é recém-convertida, não é o caso dos irmãos aqui, mas ela se empolga com Jesus, e ela quer pregar Jesus, e ela quer falar de Jesus, mas com o tempo esse negócio vai esfriando, com o tempo esse negócio vai perdendo a força, e com o tempo ela não vai vivendo mais com tanta intensidade, ao ponto de eu já diversas vezes, num momento de conversa, ter ouvido o seguinte, pastor, assim, com todo respeito, eu sei o que a Bíblia diz sobre isso, mas para mim não serve. Eu preciso de uma alternativa mais emergente. Eu preciso de uma situação que vai resolver de fato o meu problema. Tipo assim, esse papinho furado de amar próximo, esse papinho furado de que eu tenho que ser o maridinho que Deus quer que eu seja, esse papinho furado de que eu tenho que ser... não dá, pastor, não dá, eu preciso para resolver agora. Não acontece isso com a gente? Acontece. Porque em algum momento o Evangelho se tornou Nazaré. Um lugar onde as coisas não se resolvem, um lugar onde as coisas não impactam de verdade a nossa vida. Não pode vir de Nazaré. Só que se você olha para a Bíblia, se você olha para a história do Antigo Testamento, Deus já está falando há muito tempo que Ele pega e faz dos menores os maiores. Por exemplo, se você vai para a história do patriarcado do Antigo Testamento, a ideia era que o primogênito era de fato o herdeiro, de forma que os demais filhos, os que viessem depois, ou não tinham nada de herança, ou tinham muito pouco, porque era o primogênito que era o cara. Era assim que funcionava. Nasceu Esaú, o primogênito, e Jacó, quem que Deus escolheu? Jacó. Nasceu Ismael e Isaac, quem que Deus escolheu? O mais novo, Isaac. Davi, o maior rei da história de Israel, ou o mais famoso, era o mais novo de muitos irmãos. José, aquele que foi primeiro-ministro do Egito, se assim podemos dizer, o mais novo de muitos irmãos.
Percebe que a lógica de Deus não é a mesma lógica minha e sua, que vai escalonando as coisas no grau de importância. A gente faz isso até com pessoas, meus irmãos. Até com pessoas. Se alguém fala assim, vamos jantar lá em casa? Bom não. Não dá, corrido, não tem jeito não. Mas aí de repente uma pessoa que você considera importante, por seja lá qual for a razão, a pessoa, vamos jantar lá em casa? Eita, eu não queria de jeito nenhum, mas eu vou. A nossa atitude está sendo uma atitude de Natanael, alguém que está desprezando a oportunidade de ver o Evangelho. Agora olha só a resposta de Filipe, que a resposta de Filipe é fantástica. Filipe responde o seguinte: venha e veja. Normalmente, o que a gente responde quando a gente desafia alguém ao Evangelho e essa pessoa desdém do Evangelho, ou diminui o Evangelho? Ou a gente vai para o embate, ou a gente também despreza essa pessoa. É isso que a gente faz. Aconteceu isso comigo ontem. Estava eu, o Jacaré e o Fabinho, chupando picolé. E aí o pessoal começou a falar de pastor que é rico. E começou a falar, e do sei o que, e aquela brincadeira, e Eu fiquei quieto, fiquei calado. O que eu vou fazer? É verdade, o cara tem razão no que ele está falando. O que ele viu é isso. Pastores que infelizmente abusaram da fé, pastores que infelizmente abusaram de pessoas, pastores que infelizmente usaram o Evangelho para o seu próprio benefício. É verdade, isso acontece mesmo. A gente prega sobre isso aqui. Então, perceba que o que você precisa revelar não é você, não é a sua religião, não é a sua instituição, não é a sua filosofia. O que você precisa revelar é Cristo. É isso que Filipe faz aqui, é isso que é fantástico. Filipe não começou uma discussão filosófica com Natanael. Não, mas eu estou afirmando para você que claramente, conforme a lei de Moisés e conforme os profetas, eu posso citar aqui para você Jeremias, Isaías, Ezequiel, eu posso falar aqui acerca de quantas passagens você quiser, e lá. Não. Ô Natanael, vem ver, vem conhecer Jesus. Se você está cético, se você não crê, se você não percebe, eu quero te revelar a verdade real, mas eu preciso te apresentar a Jesus, então venha e veja. Só que aqui eu preciso fazer uma pausa, porque aqui nós estamos falando de um Jesus encarnado e de um Jesus que era palpável. Agora, nos dias de hoje, nós estamos falando de um Jesus que é espiritual, ressurreto, e que se faz presencialmente e espiritualmente entre nós, mas através de nós, por meio do Teu Espírito Santo. A pergunta agora é o seguinte: quando você diz para alguém, eu quero te apresentar o Evangelho da salvação, eu quero te apresentar a solução real das suas vidas, eu quero te apresentar a esperança final do seu viver, o que essa pessoa vai ver em você? Porque o que nós precisamos apresentar é Jesus. É Jesus. Porque é Jesus que transforma, é Jesus quem redime, é Jesus quem salva, é Jesus quem faz. Mas nós não fazemos isso, meus irmãos, nós precisamos ser sinceros. Normalmente a gente quer levar alguém para a igreja, para o cristianismo, ou quer pregar o Evangelho para alguém, e a gente, olha, eu queria que você conhecesse muito o pastor. Eu queria que você conhecesse muito o fulano, aquilo ali que é homem de fé. Mas a pessoa convive com você, ela precisa ver Jesus em você. É você que está sendo chamado para ser instrumento de Jesus. É você, não é outra pessoa não, é você. Jesus precisa se revelar por meio da sua vida, das suas atitudes, do seu pensamento, da sua maneira de ver o mundo. Natanael, então, foi. Por que Natanael foi? Porque, como qualquer outro ser humano da terra, existe uma necessidade de resposta no nosso coração. Dostoiévski, ele diz o seguinte,
que existe um espaço no coração do homem que só pode ser preenchido pela realidade de Deus. Todo homem foi feito para glorificar a Deus. E quando ele não vive com esse propósito, há uma falta, há uma tentativa de ser respondido. E nada vai responder porque só encaixa Deus no coração. Não tem outra resposta. É por isso que as pessoas buscam dinheiro, buscam prazer, buscam fama, buscam status, buscam e continuam procurando uma resposta, procurando um sentido, procurando um propósito, porque esse propósito só pode ser preenchido pela presença de Deus, por Jesus. Só. Então, venha e veja. Nós queremos te apresentar Jesus. Venha e veja. E Natanael, como qualquer outro ser humano da terra, querendo buscar essa resposta, vamos nessa, vamos lá. E aí a gente tem o segundo lugar. Olha só o que acontece. Ao ver Natanael aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, a quem não há falsidade. Eu fico imaginando a cena, pensa comigo, gente. Natanael está vindo, estava ele mais 4 discípulos, Filipe, André, João. Eles eram apenas 6 no total ainda. E Natanael está vindo encontrar com Jesus, o tal do que Filipe falou que tinha que conhecer. Quando está chegando, Jesus dá uma olhada e fala assim: eita, que isso aí é cabrabão. Está vindo uma pessoa honesta. Está vindo uma pessoa cujo coração é puro, essa é a ideia. A palavra aqui, que não há falsidade, é que não há dolo, não há intenção de fazer o mal. Ele olha para Natanael e faz uma leitura de quem é Natanael. E obviamente o que acontece? Natanael se espanta. E ele pergunta: de onde me conhece? E é possível que tenha passado pela mente de Natanael a seguinte hipótese: Filipe já contou quem eu sou. Filipe já contou que meu negócio é tete a tete, é na lata. Filipe já falou que meu negócio é verdade mesmo. Filipe já... certeza que foi isso que aconteceu. Mas olha só o que Jesus responde agora. Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Rapaz, aquilo ali mexeu. A gente não faz a mínima ideia do que é esse negócio de estar debaixo da figueira. Alguns teólogos vão levantar a hipótese de que isso tinha uma referência de uma guerra que teve antigamente e que Natanael teria sido escondido pela mãe na figueira para que para que ele não fosse morto no momento do censo, quando Jesus também foi perseguido e queriam matá-lo. Mas isso é só uma hipótese. O mais provável é que antes de ser chamado por Filipe, Natanael estava na figueira, orando, derramando o seu coração diante de Deus. Esse é o mais provável. E quando Jesus diz essas palavras, Natanael tem a plena percepção e certeza de que aquilo que Filipe tinha dito é verdade. O que Filipe tinha dito? Nós encontramos o Messias, aquele a quem Moisés fala em sua lei e os profetas. Nós encontramos o nosso Salvador. E por que ele percebe isso? Porque ele percebeu um Jesus que conhece por fora e conhece por dentro. Ele conhece o nosso interior. Ele consegue fazer a leitura de quem nós somos, como eu e você às vezes conseguimos fazer de alguém, né? A gente olha para alguém e pensa: pessoa snob. Nossa, que pessoa chique. Olha, esse cara está nem aí para nada. Só de ver a pessoa andando a gente já sabe mais ou menos como é que é. Pelo menos a gente tenta fazer isso. Mas Jesus sonda o coração de maneira profunda. E ele conhece. E Jesus sabia que ao falar aquilo ia despertar Natanael. E aí Natanael faz a declaração. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Tu és o Rei de Israel. Tu és o Rei de Israel. Alexander McLaren, ele diz o seguinte: não pense que você pode suspirar um suspiro, não está aí não, viu? Isso aqui é outra estação. E o teu Salvador não está perto. Não pense que você pode chorar uma lágrima e o teu Salvador não está perto. Quando você estava debaixo da figueira, eu te vi.
A declaração de Jesus para Natanael é uma declaração próxima para nós, dizendo o seguinte: eu sei quem você é, eu conheço o íntimo do seu ser, eu sei verdadeiramente o que passa no seu coração. Eu não sou apenas um adivinho, eu não sou apenas um profeta, eu não sou apenas uma filosofia, eu sou o Deus encarnado que te criou. Eu sou aquele que veio para te salvar, para te redimir e para te resgatar, para te dar sentido, para te dar propósito, para te dar vida. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Nós precisamos despertar nossa mente para essa realidade. Senão o Evangelho não vai gerar impacto real nas nossas vidas. Sabe, meu irmão, uma das maiores frustrações que pregadores têm é de anunciar a palavra de Deus, de receber um testemunho positivo, de seja lá quem for, do tipo, poxa, agora, pastor, agora, puxa, eu entendi. Não, nossa, agora a gente vai, você está doido, eu não estava nem entendendo o que eu estava fazendo antes. Mas de repente essa pessoa não gera uma transformação real. De repente, o Evangelho não é a resposta mais para aquela questão. De repente, Cristo não é mais a solução. E por que isso acontece? Porque perdeu-se a percepção de que Jesus é o Messias prometido, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele é aquele que vive, Ele é aquele que nos deu vida. A gente precisa despertar o nosso coração para o Evangelho. A gente precisa começar a pensar como eu posso refletir o Evangelho. Como eu posso assumir o papel de Filipe e revelar Cristo para as pessoas que estão do meu lado. Como eu posso assumir o papel de Filipe e revelar Cristo no meu lar. Como eu posso assumir o papel de Filipe e revelar Cristo nos meus relacionamentos mais íntimos ou mais distantes. Porque a gente fala de uma alegria que vem do nosso Salvador, a gente fala de uma esperança que não tem fim, porque somos salvos e salvos eternamente. Mas quando começa um burburinho, o desespero toma conta do nosso coração. E aí? Quando o barco começa a entrar água, a gente já está chacoalhando Jesus, falando, ó, nós estamos morrendo, você não vai fazer nada não? É a mesma percepção, meu irmão. Os discípulos naquele momento perderam a noção de que Jesus estava no barco, de que o Deus encarnado estava diante deles. E quando a água começou a entrar, quando as circunstâncias das nossas vidas começam a nos afundar, quando a gente começa a olhar para aquilo que está acontecendo em volta e perde a percepção de quem Deus é e de como Ele atua na nossa história, o significado do que Ele fez não é aplicado nas nossas vidas. Ele é apenas uma filosofia religiosa. E a gente passa a ter uma vida religiosa. E a gente passa a cumprir ritos religiosos. Então, vir ao culto não é um momento de adoração. Vir ao culto é um momento de... Bom, eu vou porque vai que esse trem de inferno existe mesmo, então eu já garanto o meu. Participar de alguma situação não é uma entrega de coração. Talvez seja uma resposta social, talvez seja um sentido de obrigação dentro do seu relacionamento. É que se eu não for, minha mulher também vai pegar no meu pé demais, é melhor ir lá, é rapidinho mesmo, então. Nós precisamos enxergar Jesus como o Filho de Deus vivo, como Rei, Salvador de todos nós. Porque é isso que Ele é. E aí acontece uma coisa muito interessante. Porque Jesus, eu fico imaginando Jesus rindo, olha lá em terceiro lugar. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Eu fico imaginando Jesus rindo assim. Você está crendo só porque eu falei que você estava debaixo da figueira? Aí Natanael deve ter ficado sem graça. Foi. Não. Pois você verá algo muito maior.
Você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho de Deus. Você vai ver o céu eterno. Você vai ver o próprio Pai. Jesus está falando, as suas expectativas são muito pequenas a respeito de mim. O que eu posso fazer na sua história não é só trazer conforto para um momento de luto, não. Eu posso realmente transformar você num marido que você nunca imaginou ser. Eu posso transformar você numa esposa que você nunca imaginou ser. Eu posso transformar a sua família de uma forma que você jamais imaginou que poderia ser. É isso que Jesus está dizendo. Porque a gente está vindo aqui, irmãos, muitas vezes, por uma questão de necessidade mesmo. E Deus faz isso mesmo, Ele fez isso na história de Israel, o Antigo Testamento inteiro. Deus provocava luta, provocava guerra para o povo ir orar e buscar e etc, etc. Mas o que Deus tem para você é muito, você não está entendendo, é muito maior do que a solução desse probleminha que você está passando aí agora. É algo que vai de maneira muito mais profunda, mexe com o seu ser, mexe com quem você é, de maneira muito mais profunda do que você está imaginando. Não é uma redenção para ficar aliviado, anestesiado durante uma semana ou 10 dias, não. É uma redenção de graça que transforma quem você é de hoje para toda a eternidade. Essa é a realidade. Verso 51, então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Tim Keller, comentando esse texto, ele diz o seguinte, embora a maioria das pessoas em busca do espiritual comece sua jornada com medo de se decepcionar, Jesus afirma que Ele sempre será infinitamente mais do que as pessoas procuram, sempre excederá as expectativas, será sempre mais que possamos pedir ou imaginar, Ele será sempre aquele que vai transformar verdadeiramente a sua realidade. Natanael, o cético, aquele que imaginava que não poderia vir nada de bom de Nazaré. Eu estou esperando o Messias, mas de Nazaré ele não vai vir, Felipe. Ele poderia até dizer, não vamos perder tempo com esse negócio não. Vamos fazer, o que você quer que eu falar com esse homem, meu Deus do céu? Não vai fazer isso não. E de repente Jesus fala, não, você está impressionado porque eu estou sabendo que você estava debaixo da figueira? Fui eu que te criei. Fui eu que te criei, sou eu quem sonda o seu coração. Eu sei o que você pensa quando você vai se deitar. Eu sei o que você sonha. Eu sei o que você deseja. Eu sei quem você é. E o que você vai ver é muito maior. O que você vai experimentar é muito maior do que uma anestesia religiosa momentânea. Sabe, meu irmão, as pessoas têm procurado isso, ir na igreja e se sentir bem. E eu não estou dizendo que a igreja é um lugar para você não se sentir bem. A gente espera que você se sinta bem. É por isso que nós temos ar-condicionado aqui. Senão a gente já fazia uma amostra grátis do inferno aqui mesmo. Tira o ar-condicionado, vamos treinando. Se der zebra. Não, a gente quer se sentir bem, não só pelo ambiente, não só pela estrutura. Mas mais do que isso, para que tudo isso facilite o seu coração a uma entrega total ao Jesus Salvador. Porque se você só vinha aqui para ser anestesiado, nossa, ouvir essa música, ai que delícia, nossa, Deus é bom. Oh meu Deus, obrigado Senhor. Aí vai entrar no carro, e essa desgraça desse menino, acabou. Acabou. Foi rapidinho ali. Falei a palavra desgraça só porque é a ideia de sem graça, tá? Sem graça não no sentido de não ser engraçado, mas de não ter a graça de Deus, tá? Antes que você pense que eu estou xingando no púlpito. Mas perceba, meu irmão, Deus tem uma proposta de transformação real para quem você é, não uma anestesia religiosa para um momento da sua vida. O que essa história me mostra? Olha lá, acompanha comigo. Em primeiro lugar, como Natanael foi cético e preconceituoso com o Evangelho.
Isso significa que eu e você precisamos fazer uma avaliação aqui agora. Porque às vezes você está achando que você só vai encontrar Jesus em determinado lugar A, B, C, D, Y. Que só pessoas extremamente eruditas ou coisas do tipo podem de fato comunicar de uma forma que isso faça parte da sua vida. Deixa eu te contar um testemunho sobre isso. Um missionário chamado Ronaldo Lidório trabalhou nos Cocombas na África, no Congo, durante 10 anos. E ele tinha uma estratégia de evangelização quando ele estava lá no meio daquelas tribos. A estratégia dele era evangelizar o líder da tribo, que por acaso também era o feiticeiro da tribo. A noção dele era muito simples. Se o líder feiticeiro se converteu ao evangelho, os outros não vão ter medo de pelo menos ouvir sobre ele. Durante 2 anos, Ronaldo Lidório evangelizou esse homem de todas as formas possíveis e imagináveis, com todos os argumentos que ele conhecia e que ele pôde elaborar. Depois de 2 anos que ele estava lá, ele estava na aldeia pregando para um grupo, e de repente esse homem chegou, aos prantos, chorando, dizendo: eu entendi, eu quero Jesus, eu entendi, eu quero Jesus. Ronaldo Lidório ficou alegre demais, feliz com aquele momento, orou com aquele homem, abraçou, chorou, e aquele negócio todo, mas depois que passou aquela circunstância, ele disse assim: eu queria te tirar uma dúvida contigo. Tem 2 anos que eu estou pregando para você, de tudo que é tipo, de tudo que é jeito, de tudo que é forma. O que fez você entender? Aí ele contou. Foi a fulana, uma criança de 8 anos de idade, que passou cantando uma música que o Ronaldo tinha ensinado. E a música falava acerca da salvação e da redenção. E essa criança passou correndo. E aquele homem, naquele momento, ouvindo aquela canção, foi despertado pelo Espírito Santo, transformado, e agora ele se entregava a Jesus. O missionário era capaz, o missionário tinha estudo, tinha argumentos, tinha maneiras. Mas o que Deus usou foi uma simples criança cantando uma canção que havia aprendido. Nunca despreze isso. Nunca ache que eu não posso. Eu conheço gente que tem 48 anos de igreja que não, eu preciso aprender um pouco mais para falar sobre Jesus. Não, meu irmão, você precisa viver Jesus. Lembra? Você mostra, você revela quem Jesus é. Segundo lugar, como o cristianismo não é a apresentação de uma filosofia e sim de uma pessoa, Cristo, nós vivemos em um tempo em que temos partidos filosóficos, ideológicos, políticos e tudo que é tipo. E muitas vezes nós temos confundido evangelizar com trazer a pessoa para o ideal, para a filosofia A, B, C, D, Y. Você não está entendendo, amigão? Tudo isso foi inventado pelo homem e todas essas filosofias inventadas por um coração pecador terão seus problemas. O que nós revelamos não é uma filosofia, não é uma ideologia e nem é uma religião. O que nós revelamos é a pessoa redentora de Jesus Cristo, nosso Salvador. É a esse que nós revelamos. E os seus ensinamentos, o desejo de seguir a Ele. Ah, pastor, mas não tem a filosofia A, B ou C, que é pior se você compara. Não, meu irmão, pelo amor de Deus. É Jesus. É Jesus. É Jesus que precisa ser demonstrado. Eu não estou dizendo que você não pode falar sobre política, deve. Eu não estou dizendo que você não pode falar sobre ideologia, que você não pode fazer uma crítica filosófica. Pode, deve. Mas não confunda isso com evangelismo. Entendeu a diferença? Não confunda isso com evangelismo, não confunda isso com apresentar Jesus. Jesus é a pessoa de Jesus. É o evangelho de Jesus. Terceiro, para mudar de opinião sobre Cristo é preciso vê-lo. Talvez por isso você ainda não tenha mudado de opinião sobre Cristo. Você que está aqui de repente, vindo agora, poucas vezes, primeira vez, ou você que já frequenta há tantos anos e tem uma mentalidade sobre Cristo, e tem uma maneira de ver Cristo que não impacta a sua realidade de vida, que não transforma o seu relacionamento, que não transforma a maneira que você vê o mundo, porque você não está olhando para Cristo. Talvez você está olhando para esse miserável pecador aqui. Talvez você está olhando para essa cruz, para essa estrutura, para essa luz. Talvez você está olhando para o Vinição que está tocando, ou para o Eli que está passando os slides, ou para o Gloss que está ali cuidando do negócio. E você não está olhando para Jesus.
E quando você não olha para Jesus, não tem transformação. Você não experimenta Jesus. Você não experimenta Jesus. Quarto lugar, o que esse texto me mostra, o que essa história me mostra? Que o saber intelectualmente sobre Cristo não é suficiente. É preciso reconhecê-lo como Salvador, como Messias ou Filho de Deus vivo. Preste bem atenção. Quando Filipe diz, encontrei o homem, é aquele que Moisés falava, é aquele que os profetas falaram. Natanael sabia do que ele estava falando? Sabia, claro que sabia. Natanael então sabia quem era o Messias, intelectualmente falando? Sabia, claro que sabia. Mas isso fez o reconhecer como o Messias? É claro que não. O que precisou acontecer? Precisou ele se encontrar com Jesus. Precisou ele ver Jesus. Precisou ele reconhecer Jesus como Salvador. Só a partir daí, Jesus de fato passou a fazer diferença na vida de Natanael. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós buscamos um conceito ou um conhecimento intelectualizado demais sobre Jesus, de forma que nós não encontramos com Ele. Meu irmão, eu digo isso do meu coração. É muito fácil para mim ler a Bíblia de forma puramente técnica, porque eu tenho que ficar lendo grego, hebraico, a gramática, o contexto, a história, e texto disso e texto daquilo, e de repente aquilo ali não salta para mim, e de repente não faz sentido eu olhar e falar, cara, eu estou igual ao Natanael. O Evangelho já não faz diferença para mim mais. O Evangelho já não toca, mas o Evangelho já não me transforma mais. Eu estou cético. Eu não estou achando que o Evangelho não é mais suficiente. É fácil a gente chegar nesse estado, é fácil. É muito fácil, meu irmão. Por isso o nosso desafio é encontrar com Jesus e reconhecer Ele como nosso Salvador diariamente. Quinto lugar, o quão importante é que eu mostre a Cristo e não uma filosofia religiosa. Já falamos isso aqui tantas vezes. É muito importante isso. Sexto lugar, como Cristo me conhece por inteiro, por dentro e por fora, e é impossível esconder da sua presença. Às vezes você pensa que pode se esconder de Jesus, mas você não pode. Jesus te conhece por dentro, por fora. E o interesse de Jesus é redimir, salvar, regenerar a sua vida e a sua história. Mas isso só vai acontecer, meu irmão, se Jesus for o Salvador. Jesus não é a bengala, Jesus não é o apoio, Jesus não é o suporte, Ele é quem resolve. Recentemente eu conversando com uma pessoa passando por algumas crises na sua casa, e essa pessoa me perguntou, pastor, o que eu tenho que fazer? E eu pensei, e falei assim, você precisa trazer Jesus para dentro do seu lar. Jesus não pode ficar só lá na igreja. Jesus tem que estar dentro do seu lar. E como é que eu faço isso? Você vai reunir com sua família, você vai orar, vai determinar um horário, você vai ser a pessoa que Jesus quer que você seja. Você tem que revelar Jesus. Você tem que revelar Jesus. Porque não basta, meu irmão. Deixa eu compartilhar um medo do meu coração com vocês. Todo mundo fala com sentido que todo filho de pastor é o capeta. Não é assim? Eu estou com um filho de 1 ano e 4 meses. Eu espero que ele não seja o capeta. Mas existe, e eu sei disso porque eu tenho grandes amigos, mas muito, o meu amigo mais antigo da minha vida, que nós temos amizades desde que nós tínhamos 5 anos de idade, é filho de pastor. E por anos esse meu amigo odiou a igreja, odiou o pai e odiou Jesus. Você sabe por quê? Porque a igreja era o inimigo. Porque Jesus era o inimigo. Porque a Bíblia era o inimigo. Jesus só servia para punir, a igreja só servia para roubar o tempo do pai com o filho, para julgar o filho, que era o filho do pastor, não pode isso, não pode aquilo. E eu fico administrando isso no meu coração, pensando assim, gente, o Isaac está pequenininho, beleza, mas e agora? Ele vai crescer. A minha responsabilidade de mostrar Jesus para o meu filho
Ah, meu amigo, é muito maior. Porque se eu não fizer isso, se eu mostrar quem eu sou, se eu mostrar as podridões que existem no meu coração, e Jesus for só um espelho bonito para se olhar, sabe aquele espelho não, aquele quadro bonito, lindo, maravilhoso, mas que por trás ele está podre, meu filho vai odiar a igreja, meu filho vai odiar Jesus, e meu filho vai me odiar, porque eu fui falso com ele, eu não apresentei Jesus para ele. Percebe como é importante que Jesus esteja dentro do seu lar? Que Jesus realmente seja aquele que faça diferença na sua vida, não seja só uma ideia, um pensamento vago. O que fazer? Vou finalizar rapidinho, meu irmão. Em primeiro lugar, abandone seu preconceito e acompanhe Natanael. Venha conhecer Cristo e seu Evangelho. Você que está aí, eu não sei se eu quero ver esse Jesus, eu estou vindo aqui na igreja, mas eu não estou muito certo do que eu quero da vida. Meu irmão, larga de preconceito, larga de bobagem e vem conhecer Jesus. E que Deus graciosamente use a mim e outros irmãos aqui, essa igreja, como instrumento para que Jesus seja revelado para a sua vida. Segundo lugar, venha ver e falar de Jesus a todos à sua volta. As pessoas à sua volta precisam saber quem Jesus é. Eu não estou dizendo para você sair com a placa na cabeça dizendo, eu amo Jesus. Não. Eu estou dizendo para que as pessoas, ao verem o seu comportamento, ao verem a maneira que você trata o outro, ao verem a maneira que você negocia, ao verem a maneira que você se relaciona, elas olhem e vejam Jesus na sua vida. Eu diria que essa é a maior necessidade que nós temos nos dias de hoje. Terceiro lugar, prepare-se para mudar suas prioridades e modo de pensar, porque se Jesus passa a ser o centro, o norte do seu caminhar, prepare-se, mudanças vão acontecer. Algumas prioridades que você tem na vida, elas vão mudar. Alguma forma de ver a vida, ela vai mudar. Ah, pastor, mas eu nunca mudei não. Então olhe lá se Jesus está aí mesmo, hein? Dá uma analisada aí, vê se é Jesus mesmo ou se é só a ideia de Jesus que está por aí. Quarto lugar, qualquer que seja a sua expectativa, qualquer que seja o seu sonho, você descobrirá algo muito maior em Nazaré. Você vai descobrir algo muito maior no Evangelho de Jesus. Você vai descobrir sentido, significado, propósito, vida. Para finalizar de verdade, uma última frase. Para conhecer o amor de Deus e o Evangelho da graça, para experimentar a salvação que vem de Deus, é preciso se despir de todo o preconceito acerca do cristianismo e olhar firmemente para Jesus Cristo e a sua obra. Qual deve ser a centralidade das nossas vidas com base na reflexão que fizemos de hoje? Jesus Cristo. Não deve ser pastor, não deve ser instituição, não deve ser igreja, não deve ser filosofia, não deve ser ideologia, deve ser o puro e simples Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes nós complicamos as nossas vidas, porque a gente está colocando tanta parafernália no meio da nossa ação até Jesus, que aí as coisas se confundem e não é Jesus que é revelado, mas são outras coisas no meio desse negócio. Traga Jesus para o seu lar em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor se revelou a Natanael, um homem que estava com preconceito no coração, um homem que estava cético, um homem que não tinha capacidade de crer. Mas ao se revelar a ele, ó Deus, o Senhor transformou a história daquele homem, ele foi uma grande bênção para o teu reino e glorificou o teu nome de maneira extraordinária. O que nós pedimos, ó Pai, é que o Senhor faça a mesma coisa sobre nós nessa hora. Pai, que o teu Espírito Santo revele o Senhor, o teu Evangelho, a tua graça, o teu amor sobre nós. Porque, Deus, nós estamos carentes de transformação, carentes de redenção, carentes de graça, Pai. Porque casamentos estão se ruindo, famílias estão se desfazendo.
Necessidades estão se apresentando, Pai, e o que tem tomado conta do nosso coração é desespero, é medo e é dor. Por isso clamamos a Ti, revela-te a nós, ó Pai. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver a Tua glória, a Tua majestade. Movimenta e transforma os nossos corações para que possamos viver a realidade do Teu Evangelho, do Teu amor. E que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos experimentar dessa transformação ainda hoje. Que nós possamos testemunhar da ação do Espírito Santo do Senhor sobre nós, a todos que estão à nossa volta, e poder dizer com alegria: nós fomos transformados pelo amor de Jesus Cristo. Vem sobre nós, ó Pai, a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém.